Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene e vamos estudar língua portuguesa. Preparados para mais um encontro? Então vamos lá! No nosso encontro de hoje vamos falar de um gênero textual, a reportagem. Reportagem é um gênero textual ligado ao texto jornalístico. É vinculado nos meios de comunicação, por exemplo, rádio, televisão, internet, jornal, entre outros. Apesar de se parecer com a notícia, a reportagem não se prende à cobertura de um fato. É um pouco diferente. Vamos ver as diferenças? O objetivo é de informar sobre um assunto. Nem sempre a reportagem está ligada a temas do momento. Então, o objetivo da reportagem é informar o que está acontecendo. Mas quais são os elementos da reportagem? Os elementos da reportagem são levantamento de dados, entrevista com testemunhas e ou especialistas, análise detalhada de fatos, assinatura do jornalista. Então, o jornalista responsável para fazer a reportagem, ele precisa fazer o levantamento, realmente o que está acontecendo, preparar as pessoas, procurar por pessoas, né, as testemunhas do fato, ou pessoas especialistas naquele assunto da reportagem, fazendo uma análise detalhada. Ele precisa saber os detalhes do acontecimento para poder reportar para as pessoas o fato, né? E ele precisa sempre assinar. Por quê? Porque ele vai ser o responsável pela reportagem. Vejamos agora exemplos de reportagem. Temos as reportagens online, né? Hoje em dia, com a tecnologia, nós conseguimos acessar de qualquer lugar, do celular, do computador, até mesmo na TV, né? Quando tem Wi-Fi, a gente consegue assistir várias reportagens online. Então, as notícias chegam muito fácil até nós. Tem a reportagem televisiva, que é aquela que passa, né, nos canais abertos, na televisão, na casa de vocês. É muito comum também, a notícia chega muito rápido. E tem a reportagem imprensa, né? Aquelas reportagens que são impressas nos jornais. Mas, professora, por que eu preciso saber como fazer uma estrutura de reportagem? Você pode fazer um trabalho de escola, na sua casa, com um fato que aconteceu na sua família, ou um dia especial na escola, uma data específica, né? Então, nós precisamos aprender a estrutura para fazer uma boa reportagem. Vamos lá. A primeira coisa que precisa ter em uma reportagem é o título. Isso mesmo, o nome dado à reportagem. Depois, temos que ter, abaixo do título, o lead. Texto que vem logo abaixo do título e apresenta o assunto da reportagem de forma bem resumida. E a matéria? Bom, a matéria é o texto completo da reportagem, em que são apresentadas todas as informações da reportagem, como entrevistas, pesquisas, etc. Várias outras reportagens. Algumas vezes inclui gráficos, mapas, fotografias ou outros elementos para ajudar na compreensão do fato pelo eleitor. Quando você vai a uma banca de jornal e vê no jornal impresso uma imagem que te chama a atenção, você vai querer ler? A imagem nos ajuda muito, não é mesmo? Isso acontece com crianças, jovens, adultos. Quando eu vejo isso, eu falo, nossa, o meu time foi campeão, olha a foto. Então eu pego o jornal, vou querer comprar ele, vou querer ler toda a reportagem, porque aquela foto ilustrativa me chamou a atenção. Então as reportagens usam muito as imagens, mapas, gráficos para chamar a atenção do leitor,
para poder ler toda a matéria que está dentro da reportagem. Mas, professora, qual que é a diferença entre notícia e reportagem? Não é a mesma coisa? Não, tem algumas coisas diferentes. Vamos lá. Por exemplo, a notícia apresenta um texto informativo. Vai te informar o que está acontecendo. A reportagem não tem como única finalidade noticiar algo. A notícia, o objetivo de narrar fatos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. Na reportagem, não tem como única finalidade noticiar algo. Na notícia, informa temas do momento. Na reportagem, apresenta temas de interesse geral que são produzidos nos espaços públicos. Bom, retomando. Bom, aqui nós temos uma visualização de como se fosse uma reportagem em um jornal impresso, né? O que é a primeira coisa que chama atenção quando você pega um jornal para ver uma reportagem, né? Para fazer a leitura da reportagem? É o título, né? O título, ele é sempre destacado do corpo do texto. A sua função é chamar a atenção do leitor, certo? Então, aqui, se fosse, o que seria o título? A palavra reportagem, ela está em destaque, está bem grande, né? Por quê? Porque a reportagem é um gênero textual que apresenta informações detalhadas sobre temas específicos ou assuntos de grande relevância, baseadas na observação e na análise direta dos fatos e de dados relacionados. A estrutura da reportagem não segue um padrão, um modelo fixo, principalmente no corpo do texto. Isso ocorre porque cada repórter costuma ter um estilo próprio e ele adapta aos formatos de cada meio de comunicação, né? Então, a reportagem, ela se diferencia se é uma reportagem televisiva, se é uma reportagem online, se o jornal é voltado para pessoas mais idosas, para pessoas mais jovens, depende muito se é em uma revista, qual que é o tipo, né? Se é esportiva, se não é. Então, depende muito. Muitas reportagens apresentam fotografias, gráficos, tabelas e mapas, entre outros recursos, a fim de explorar dados estatísticos e fornecer outras referências, né? Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa de uma repórter. Bom, então, como eu havia falado com vocês, o título em destaque é muito importante. Abaixo do título, geralmente tem o subtítulo. O que é subtítulo? Quando apresenta informações de forma bem resumida, né? Básicas sobre o texto. Então, eu tenho o título em destaque, embaixo eu tenho o subtítulo com um pouco mais de informação, mas de uma forma bem resumida. Temos o lead também, que é o primeiro parágrafo. Faz uma apresentação do tema e traz uma contextualização do assunto que será desenvolvido logo no texto. Então, quando você pega um jornal impresso, por exemplo, nós temos lá o título em destaque. Opa, gostei, quero ler. Abaixo, não, deixa eu ver se eu gostei mesmo. Aí tem o subtítulo com um pouquinho mais de informação. Depois temos o lead, que é o primeiro parágrafo ali, que vai te dar uma ideia realmente do que tem dentro da reportagem, se vai ser interessante para você fazer a leitura. Então, opa, li o título, li o subtítulo, li o lead, adorei, quero ler toda a matéria. Então, te chama a atenção, sabe? Já viu a imagem, gostou? Ah, sentou para ler na hora. Então, abaixo disso, nós temos o desenvolvimento do texto,
né? Já temos o título, subtítulo, o título explicando mais um pouquinho. Agora precisa ter o desenvolvimento, né? Então, aqui no desenvolvimento é a parte do texto que desenvolve o tema e seus aspectos mais relevantes, garantindo a profundidade necessária para a plena compreensão das informações. Então, aqui no desenvolvimento do texto, terá todas as informações do assunto tratado, do fato ocorrido, né? É aqui que temos a matéria completa, a reportagem completa. No finalzinho da reportagem, é muito importante ter a conclusão, né? Assim como qualquer texto que nós produzimos. Na conclusão, tem como objetivo retomar e confirmar as informações apresentadas. Além disso, procura fechar o texto em algumas reflexões, não é mesmo? Então, gente, é muito importante ler, é muito importante praticarmos a leitura sempre. Então, se você quer ser um repórter, quer começar agora, aí na sua casa, na sua escola, você já sabe, procura todas as informações, o que aconteceu, os detalhes, seja bem curioso. Faça entrevista, procure especialista, procura na internet, procura em livros informações. E aí você vai conseguir desenvolver um bom texto, né? Não esqueça, título, subtítulo, o primeiro parágrafo que a gente chama de lead, né, com algumas mais informações, desenvolve o seu texto e faça a sua conclusão. E lá embaixo, o que tem que fazer? A sua assinatura, porque você será o repórter, né? Você será o jornalista que vai preparar a reportagem. Então, nunca esqueça de assinar um texto quando você produzir. Aqui nós temos, né, a imagem de uma reportagem. O que vocês acham que pode ser o título? Logo de cara, assim, a gente olha, ops, tá bem em destaque, lembra? Então, aqui nós temos o título, ó, capacidade de decidir por si, né? Temos a imagem, aqui embaixo tem o nome dela. Lembra que eu falei do subtítulo? Tem o subtítulo, o slide e todo o desenvolvimento. Assinatura do repórter. Então, vamos começar a prestar atenção, né? Quando você pegar uma revista, procura lá uma reportagem. Confere se tudo que eu falei tem lá. Tenho certeza que vocês vão adorar, gente. O hábito da leitura nós desenvolvemos a cada dia, né? E isso depende de você. Quando a gente começa a ler, a vontade de ler vai aumentando, aumentando. E assim, nós conseguimos sempre produzir mais e melhor. É isso aí, pessoal. Agora é com vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais sobre o gênero textual reportagem e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!